Ao Senhor, eu quero agradecer o convite, que eu atendi prontamente, como sempre. Em todos os anos, os irmãos têm tido a consideração de nos convidar. Os anos anteriores foi a irmã Sandra, e dessa vez foi o Wagner e o Givanildo que nos convidou para estar aqui. E nós louvamos a Deus por poder estar aqui com os irmãos para juntos louvarmos a Ele e aprendermos a Sua palavra. É de suma importância esses temas sobre a volta de Cristo, o arrebatamento, o estado final dos justos, e é sobre um deles que nós iremos tratar. Deus abençoe grandemente os irmãos e essa igreja possa crescer sempre na graça e na paz do Senhor. Eu quero agradecer também os meus filhos, porque eles me ajudaram aqui nas referências bíblicas. Então todas as referências que estão aqui no nosso estudo, eles fizeram na nova versão internacional. E ao Paulo também. Ontem eu fui dar o estudo no São João e ele montou todos os slides para mim, para a apresentação lá. Então agradecemos as orações dos irmãos, porque eles também têm se envolvido no ministério da música e automaticamente vão se envolvendo cada vez mais com a palavra do Senhor, de modo que nós louvamos a Deus por saber que esta igreja tem contribuído muito com apoio às orações e incentivo. Amados, abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler inicialmente em 2 textos. Eu vou ministrar na forma de estudo bíblico, portanto, para poder alcançar aqui a nossa meta, o nosso objetivo do estudo nessa noite, eu vou acelerar um pouco as palavras e os textos também. Eu vou deixar depois uma cópia desse estudo aqui com a irmã Sandra, e os irmãos que quiserem, se ela quiser ceder uma cópia, depois os irmãos peguem com ela. Os que não conseguirem anotar as referências, então depois os irmãos peguem com a irmã Sandra o estudo completo com as referências já transportadas. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É bem possível e provável que de toda a Bíblia, o Novo Testamento, este verso seja o que reflita diretamente o céu. E o céu que nós vamos tratar, é claro, nem o primeiro nem o segundo, mas se refere diretamente às bênçãos do terceiro céu, junto a Deus, junto ao Pai. O outro texto é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, que é conhecidíssimo dos irmãos. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E o nosso dever, então, tal qual a igreja de Tessalônica, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém, meus irmãos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez te louvamos e te agradecemos por estar aqui na tua casa, ó Deus, para meditarmos na tua palavra. Nos dê a tua graça para que possamos falar, e abençoe os teus servos para que possam entender a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados, podem tomar assento e ouvirem a palavra do Senhor. Nós temos na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, inúmeras referências sobre a volta do Senhor, sobre o céu, sobre o estado dos salvos.
e sobre a eternidade, as duas eternidades que nós temos. Lendo Mateus capítulo 5, vocês vão ver ali as bem-aventuranças que se referem ao estado futuro também. Ali também fala diretamente do céu. Jesus, ele falando em Mateus capítulo 5, versículo 12, por exemplo, ele diz uma palavra muito conhecida dos irmãos: olha, exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Você tem que associar sempre os versículos com as outras palavras que Jesus tem dito, o apóstolo Paulo tem dito, os demais apóstolos têm dito, e João na sua carta ao Apocalipse, no livro de Apocalipse. Por exemplo, quando Jesus fala sobre o galardão nos céus, nós vamos associar isso ao tribunal de Cristo, aonde iremos receber o galardão segundo as nossas obras. Para quem será? Será para a igreja esse galardão, no tribunal de Cristo. Então não vamos confundir tribunal de Cristo, que é julgamento dos salvos, já salvos no céu em Cristo, guardados, livres de toda condenação, com o juízo final ou trono branco, que acontece após o milênio, lá na segunda ressurreição. Aqui, associando galardão tribunal de Cristo com esse texto que nós lemos aqui em Tessalonicenses, e as bênçãos celestiais lá no céu com Deus para sempre. Jesus, ele também diz: olha, não se alegrem por outra qualquer coisa, dizendo aos discípulos, porque os mortos ressuscitam, ou porque os demônios são expulsos, ou porque os enfermos são curados. Não, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Está escrito isso em Lucas 10, 20. Fatos incontestáveis sobre o céu. E o nosso objetivo é mostrar aos irmãos, é claro, a realidade do céu, e não estado somente mental, de imaginar o céu, ah, que lindo, que glória, ou ouvir ilustrações sobre o céu. Nosso objetivo é demonstrar pela palavra de Deus a realidade do céu, e não uma ficção, não um conto de história qualquer. Para isso está escrito em João capítulo 14, versículo 2, que Jesus, ele foi ao céu, e lá ele foi preparar moradas, preparar lugar, preparar descanso. Ele confortou os discípulos desta maneira: olha, não fiquem turbados, não se entristeçam, na casa de meu pai tem um lugar para vocês junto a mim, muitas moradas, que ele disse. É desejo de Cristo estar com ele. João capítulo 17, versículo 24, Jesus vai dizer: olha, eu quero, Pai, que todos sejam um, e eu quero que onde eu estiver, vocês estejam também. Aonde? Junto a ele no céu. Vamos juntando as referências. E Paulo diz em Tito capítulo 2, versículo 13: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do Senhor na glória, para estarmos juntamente com ele. Então, além da ansiedade toda que nós devemos ter com relação ao céu, é um desejo de Deus ainda. Podemos usar uma linguagem humana se referindo a Deus, a ansiedade de Deus em relação em receber a sua igreja no céu. Nós não seremos somente semelhantes a Ele no céu, como também refletiremos a sua glória, a sua majestade, o seu poder. Está escrito em João, 1 Epístola, capítulo 3, versículo 2. Depois nós leremos. E seremos dignos de entrar no céu pela sua graça, no seu reino, pelo seu poder e pela sua graça também. Essa esperança do céu se realizará com a volta de Cristo. Será a conclusão de todo o nosso trabalho. E como nós lemos aqui nesse texto, primeiro, será arrebatados que estiverem vivos. E Paulo diz aqui, ele engloba todos, inclusive ele, porque é o desejo que Cristo arrebatasse a sua igreja, e ele ainda é vivo. Então nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Esse estado aqui de ressurreição não é considerado ainda a primeira ressurreição. A primeira ressurreição são para os mortos que entram para o reino milenar. Aqueles, que João vê, que vieram da grande tribulação
tribulação. De onde vem quem são? Esses ressuscitarão. Ali é chamado primeira ressurreição. Esta ressurreição que Paulo traz é uma ressurreição para o arrebatamento, onde seremos transformados e receberemos um corpo glorioso, que é o último estágio da salvação. Note bem que a salvação englobou o quê? Englobou a fé, englobou o arrependimento, regeneração, justificação, a conversão. Hoje nós estamos em todo esse processo, e agora no processo mais avançado, que deve ser de todo cristão, que é o processo da santificação, que é o estágio lutando para conseguir permanecer na graça, lutando contra o pecado, é o estágio da santificação. Mas você já observou que nós lutamos, fazemos aí orações, jejuns e tentamos permanecer na presença de Deus e de repente não conseguimos. Lutamos para não falar determinadas coisas e acabamos falando, porque esta matéria aqui nos oprime. Mas no último estágio da salvação será a glorificação. Seremos libertos deste corpo corruptível e receberemos um corpo glorioso. Aí sim teremos condições de viver para sempre com Deus. E isso ocorrerá quando? No arrebatamento. Glorificação para os que estiverem vivos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e todos juntos, conforme Paulo explica aqui em Tessalonicenses. Portanto, não espere como diz o hino erroneamente, né? Se você chegar primeiro, espera ou avisa que eu também chego lá, né? Chegaremos todos juntos. Portanto, temos que ter um cuidado imenso com tudo aquilo que é antibíblico. Pois bem, considerando que este simpósio será um simpósio para esclarecimento e os temas escatológicos, é bem possível e provável que aqui haja dúvidas com relação a algumas coisas, alguns textos. Então eu procurei tratar todos os textos aqui com muita seriedade e basear necessariamente na teologia sistemática, que é uma interpretação bem próxima à realidade. Ou seja, não vamos trabalhar aqui com o que eu acho, com o que eu penso, deve ser assim, com aquela história que eu ouvi. Nós vamos trabalhar em cima dos textos, esclarecendo o que realmente deverá acontecer. Acontecerá, amados, o previsto, tudo que está escrito na Bíblia. Toda a história concorre para isso. É como se nós fôssemos montando a história e ela fosse se cumprindo da mesma maneira, porque a palavra de Deus está escrita, é a verdade, nós cremos piamente, e tudo que está escrito aqui vai acontecer. As dúvidas vão permear em torno da não interpretação, ou a não leitura, ou não esclarecimento naquele determinado tema, mas a verdade é que as escrituras irão se cumprir cabalmente. Portanto, nós teremos o nosso corpo transformado. Aí sim é a ressurreição, não ainda é a primeira ressurreição. Vocês podem ler, por favor, Apocalipse capítulo 20, versículo 5 ao 6. Veja aí o que diz, Apocalipse capítulo 20, versículo 5 e versículo 6. Olha o que diz: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Portanto, aqui está a primeira ressurreição para aqueles mortos durante a grande tribulação. E a igreja? A igreja já está com Cristo, e os mortos em Cristo salvos já está com Cristo. Tá bom? É o que Paulo diz aqui. Paulo está escrevendo aqui para a igreja, o grupo de salvos em Cristo. Ele não espera que tal igreja, salva pela graça, lavada e remido, passe pela grande tribulação, sofra a dor da morte para não negar a Cristo, porque até aqui nós permanecemos fiéis. Ele está falando para o grupo de salvos que fazem parte da igreja de Deus dos 4 cantos da terra, que vão estar para sempre com o Senhor do céu. Esta é a realidade. É
o que está escrito aqui. Portanto, só estamos separando para vocês entenderem. E a segunda ressurreição, após o milênio lá, os outros mortos não reviveram aqui, mas lá serão ressuscitados e comparecerão perante o Senhor, serão julgados segundo as suas obras e julgamento apenas para condenação. A igreja não participa, os salvos não participam, será apenas para condenação, segundo a ressurreição. Pode acompanhar aí, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, vai falar sobre isso. E depois disso nós temos as duas mortes, que a primeira morte é a morte física e a segunda é a morte eterna, é a morte chamada morte espiritual, que vai ser aquela lá onde eles serão condenados e lançados no lago de fogo, que está preparado para o diabo e seus anjos. Aí sim, chegamos então às duas eternidades, a primeira com Deus e a segunda sem Deus. Portanto, no céu, após o arrebatamento, teremos o tribunal de Cristo, julgamento para galardão. Seremos julgados pelo aquilo que nós fizemos no corpo. E Jesus fala sobre isso: olha, até aquele que der um copo de água a um dos meus pequenininhos, na qualidade de discípulo, não perderá o seu galardão. Deus é justo e Ele saberá analisar cada obra, cada obra. E é interessante nós pensarmos que às vezes, não, eu fiz muita coisa, mas para quem que você fez? Você já quer receber o seu próprio prêmio aqui na terra? Tem uns que já querem ser galardoado. Pastor, olha, eu fiz tudo isso, reconheça o meu trabalho. Tá bom, o seu reconhecimento será aqui, mas lá no céu, na glória, será um reconhecimento, muitas coisas que ninguém viu, mas Deus, que conhece todas as coisas, será sempre aquele que julga com retidão. Aleluia. A Bíblia diz que o nosso galardão está com Ele lá no céu. Apocalipse 22, 12, 1 Coríntios 4 e 5, Tiago 1, 2 fala sobre isso também. Agora, os salvos, é claro que serão coroados. Que tipo de coroa? Paulo diz sobre todos esses tipos de coroa: coroa de gozo, coroa de justiça, coroa da vida, coroa incorruptível, coroa de glória. Eu tenho um estudo lá na sede sobre os tipos de coroa que vai haver. Irmãos, essas coroas são simbólicas. Aquela expressão: ah, irmão, é mais uma pedrinha na sua coroa, é uma expressão terrena aqui. Não vai pensar que lá no céu você vai andar com uma coroa que nem vai conseguir andar de tão pesada, mas quantas pedras. Imagine aqui coroa de glória, depois não é pouco para ele. Mais uma coroa em cima da de glória, de justiça, mais uma coroa. Então seria muito coroa, né? Seria muitas coroas. Então é simbólica essas coroas, tem todas as referências. E também nós teremos a participação das bodas do Cordeiro, que é aquela festa gloriosa que se dará onde? Lá no final da grande tribulação, lá nos 7 anos. Para quem será as bodas do Cordeiro? Somente para a igreja, os salvos que já estarão com Cristo. E João teve a chegada da igreja lá em Apocalipse. E após o arrebatamento, o tribunal de Cristo, e aparecerá aqui o anticristo, e será aquelas catástrofes que vocês vão ver. E posteriormente o milênio. Durante o milênio, João tem a visão do texto que nós lemos aqui, que é a Jerusalém celestial. E a igreja também tem a sua participação. Nós só queremos separar isso para que possamos tomar alguns cuidados. Os aspectos do milênio, por exemplo: a igreja, os salvos com Cristo, corpos glorificados, não estão mais sujeitos às leis naturais, como as pessoas que entrarão no milênio, que terá longevidade. A igreja não, a igreja já está num corpo glorioso, glorificado, certo? A igreja é diferente do estado das pessoas que entrarão no milênio também. Pois bem, e aí nós temos outros textos de como será a vida no céu e etc. Mas o estado eterno agora. Veja bem, alguns aspectos importantes para nós meditarmos, refletirmos e pensarmos no que a Bíblia diz sobre isso. O aspecto que revela o estado futuro do homem. O estado intermediário, que é aquele período entre a morte e a ressurreição, que nós chamamos de estado intermediário.
as criaturas de Deus que entram no estado eterno. Quem são que vai entrar no estado eterno? Preste atenção: os anjos, os gentios, os judeus e os cristãos entram no estado eterno. Quem mais entra no estado eterno? Os anjos que não caíram, que permaneceram. Quem mais entra no estado eterno? Os anjos caídos, que caíram com a rebelião de Lúcifer. Quem mais entra no estado eterno? Os gentios salvos. Quem mais? Gentios não salvos de toda a nação, todas com as referências bíblicas. Quem mais? Os gentios do reino. Vinde bendito do meu Pai, lá no milênio. As nações que estavam do lado de Israel durante o milênio entram para o reinado. Gentios excluídos do reino, aqueles que ficarão à esquerda, que também entram no estado eterno. Note bem, eu disse que há estado eterno para salvação e para condenação. Dois estados eternos. Portanto, não fique pensando: se eu não for para o céu vai acabar a minha vida, a segunda morte acabou. Não, são dois estados eternos: eternidade com Deus e eternidade aonde? Lá no lago de fogo, aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca acaba, certo? Eternidade também. E os anjos caídos, e os gentios não salvos, e os judeus não salvos, e os crentes que não foram arrebatados, estado eterno sem Deus, perdição. E os salvos em Cristo, e os judeus salvos, aqui durante o milênio, e depois novos céus e nova terra, para sempre com Deus. Gentios do reino são aqueles escolhidos. João tem aquela visão dos escolhidos que entram também no estado eterno. Estado eterno para aqueles gentios do reino. Lembra de Mateus 25, as virgens prudentes e as virgens loucas? Está ali descrito os judeus salvos que entram para o reino. E os não salvos como um todo, aqueles que não serão salvos mesmo, que cabe ao Senhor identificar e não nós julgarmos. Nós não podemos: você não vai ser salvo porque você é o filho da perdição. Cabe ao Senhor julgar. Como eu disse, Ele é o justo juiz. Não podemos julgar as pessoas pela placa da igreja, mas o Senhor julga pela conduta. E a Bíblia diz: nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará, mas sim aquele que faz a minha vontade. Porque o Senhor diz: pelo fruto conhecereis, e só o Senhor para conhecer o coração. Esses dias eu ouvi uma frase interessante sobre julgamento, e naquela expressão dizia-se o seguinte: para você julgar uma pessoa, analise as suas palavras e analise os seus atos também. Eu aconselho ninguém, mesmo nesses dois quesitos, não julgar ninguém, porque a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Com a medida que você julgar, você também será julgado. Somente o Senhor que pode fazer o julgamento, absolver ou condenar. Então não caia nesta contradição. E os cristãos, judeus e gentios? Cristãos judeus aceitam a Cristo como Salvador, estão reconhecendo o senhorio de Cristo como Salvador, como aquele que morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos e está aguardando o arrebatamento da igreja. Então os judeus salvos fazem parte de quem? Da igreja de Deus. Então os judeus salvos, junto com os cristãos salvos, fazem parte do corpo, a noiva, a igreja de Cristo. Portanto, arrebatamento. E aqueles que não fazem parte da igreja aguardarão a segunda fase da segunda vinda, para a implantação do milênio e entrar com o Senhor neste reino, lá no milênio. Esses são então os estados eternos e o grupo de pessoas que vão para a eternidade, ou com Deus ou sem Deus. Eu não sei de qual grupo você fará parte, mas o nosso estudo aqui é que você faça parte desta igreja que será arrebatada e passará a eternidade com Deus. As várias esferas da existência agora: salvos e não salvos,
salvos e não salvos. É a esfera da existência. De todos os grupos que eu falei, ou está salvo ou está perdido. Qual mais a esfera da existência futura? Salvos Israel e salvos igreja. Dois aspectos totalmente diferentes. Para Israel, todas as nações que não passarem pelo arrebatamento estarão aqui, e praticamente Israel é que irá coordenar as outras nações, as nações que estarão se reunindo lá em Israel, que estarão se curvando perante o Senhor, onde toda língua, todo joelho se dobrará perante o Senhor Todo-Poderoso e irá reconhecê-lo como Senhor. E a outra esfera da existência, que é a Jerusalém terrestre, que será a capital, governo mundial de Cristo, e a Jerusalém celestial, que é o texto que nós lemos como leitura introdutória de Apocalipse capítulo 20. Duas Jerusalém, esta que João viu, descia da onde? Descia do céu, veio do alto, e a que estava aqui, continua aqui, que será restaurada para todos sempre, cumprindo assim a palavra dos profetas de Isaías e Jeremias também. E os salvos em Cristo? Os salvos em Cristo tanto faz, ora na Jerusalém celestial, ora na Jerusalém terrena e terra restaurada. Os salvos, privilégio glorioso com Deus. Ora, se eu fosse você, não ficaria fora dessa, porque os salvos têm muita coisa boa, porque o céu é uma realidade e não apenas um estado mental. Essas são as esferas da existência, e também está bem escrito em Apocalipse 20:15, já lemos: aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago do fogo, lá na segunda morte. Que mais? Mateus 25:41-46. Então lhe dirá naquele dia aos que estiverem à esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E os textos que se seguem falam sobre isso. Atenção aqui, irmãos, algumas teorias em relação ao estado futuro que permeia por aí. Em algumas seitas e no mundo afora vocês vão ver algumas teorias sobre a eternidade. Primeiro, que a morte cessa o estado da existência. É aquela bem conhecida: morreu e acabou. Porque muitos não estão preocupados, porque estão sendo ensinados que morreu e acabou. Não é verdade. Não é verdade. Nós esquecemos que esse corpo é o tabernáculo e habita em nós o Espírito, e que terá que dar conta a Deus um dia das suas obras feitas através do corpo. Então, com a morte não cessa a existência. Olha o que nós já vimos: eternidade, dois tipos, com Deus e sem Deus. Não importa o que o homem faça, não importa qual estado que ele morrer, um dia ele estará perante o Senhor e ele irá responder. Veja que o Senhor Jesus, ele diz o seguinte: olha, que todas as suas palavras, todas as suas obras, você dará conta. Se está escrito isso, olha, com a morte não cessa a existência, ainda há um Senhor que as pessoas irão comparecer, grandes e pequenos, para que sejam julgados pelo Senhor. Então, com a morte não cessa a existência. A segunda teoria é a transmigração da alma. O que é transmigração da alma? É conhecida popularmente pela reencarnação. Bom, se hoje a minha alma nesse corpo está perdida, eu vou morrer e ela vai ser absorvida em outro corpo. Quem sabe o outro corpo é mais bonzinho do que esse corpo, né? E esta alma vai se aperfeiçoando. É a transmigração da alma, passa de um corpo para outro. Também refutamos biblicamente a cada pessoa, a cada personalidade. Deus deu um espírito, deu uma alma, e cada pessoa individualmente não vai transmigrar para que o outro dê satisfação das suas obras. Você mesmo, Deus te deu uma vida, e esta vida será requerida pelo Senhor, ou para a salvação ou para a condenação. Uma outra teoria errônea: imortalidade condicional. O que é isso? É aquela condição de vida, ou seja, os homens são iguais aos animais. Morreu, cessa a existência. Biblicamente errado.
Os animais foram feitos alma vivente. E o homem, espírito vivificante, totalmente diferente. Dos animais o Senhor não vai requerer nada, mas do homem Ele irá requerer tudo mesmo. Os animais não têm consciência dos seus atos, não têm obras, ao contrário do homem racional, portanto, dará satisfação ao Senhor. Uma outra teoria vinculada, universalismo, que diz que a morte de Cristo foi para todos. Então, tanto faz estar na igreja como estar no mundo. Deus é amor e Ele ama todos. Um Deus tão amoroso condenará as pessoas? Condenará, sim. Para isso, meus irmãos, está bem claro na Bíblia. Deus é amor, mas Ele é justiça também. E a sua justiça fará com que Ele faça realmente o que está escrito aqui. É interessante, hoje nós estamos dando uma estudada sobre o céu, mas se alguma oportunidade você tiver tempo ali, oportunidade para estudar sobre o inferno, dê uma olhada sobre isso também. Mas essas teorias, a outra teoria que veicula por aí é sobre o restitucionismo ou reconcilianismo. O que diz essa teoria? Diz aquela palavra que Cristo estava em Deus reconciliando consigo o mundo. Ou seja, olha que interpretação totalmente errônea. E nessa teoria diz que a função de Cristo, uma das funções, é estar com Deus, intercedendo por todos. Ó Senhor, perdoa todos, aquele, mesmo aqueles que não se arrependeram. É assim? Não é. Esta teoria também não tem nada a ver. Olha, veja bem, essa teoria diz que os anjos caídos e o próprio Satanás será reconciliado e Deus vai perdoar. Errado. Satanás já está condenado. Não adianta orar por ele. Senhor, tem misericórdia de Satanás. Mas na teoria do reconcilianismo diz que todos serão. Vocês ouviram o que eu falei do estado eterno? Quem entra para o estado eterno? Anjos caídos e o próprio Satanás. Olha, vão linkando o que eu estou falando para que vocês não se percam aqui no estudo, tá certo? Então essa teoria refuta totalmente o que nós já falamos. No estado eterno também entra Satanás e os anjos caídos. Só que estado eterno para quê? Para condenação, lago de fogo. Portanto, esta teoria do reconcilianismo, Satanás não tem vez e nem parte, e nem mais ninguém, tá certo? Uma outra teoria que é bem conhecida de vocês, que é o purgatório. Quem era do romanismo sabe muito bem essa teoria. Também refutamos pela palavra de Deus, que é as teorias referentes ao estado futuro. E a última teoria aqui é sobre o Nirvana. Tá? Nirvana não é aquele grupo de rock, não, tá? É o estado também da teoria referente ao futuro. O que diz aqui? É muito falado no brahmismo e no budismo, nessas duas seitas filosóficas, que o homem será extinto. Assim como a lâmpada se apaga, a existência vai cessar e começará uma nova vida iluminada por Deus para sempre. Não é tão fácil assim, gente. A morte é muito mais do que apagar uma luz aí, né? E de repente se acender. Não é tão fácil assim. Pois bem, após essas teorias referentes ao estado futuro, nós vamos seguindo na sequência e nós teremos a nova terra que João viu lá em Apocalipse. E temos que separar, meus irmãos, esta nova terra desses dois grupos que nós falamos. O céu, a eternidade, o céu propriamente dito, que também vamos explicar aqui, para a igreja os salvos. E a nova terra que João viu lá em Apocalipse, para o grupo de quem? Dos judeus e dos gentios que forem salvos durante o milênio. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo vai dar esta explicação. Em Isaías 65, versículo 17, note bem que a escatologia não está somente em Apocalipse. A escatologia não está apenas em Mateus 24 e 25. A escatologia não está em 1 Coríntios, necessariamente em 1 Coríntios capítulo 15. A escatologia está em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, na história de Abraão. Deus falando a Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias
sendo glorificado por tudo que acontece dentro do seu domínio, debaixo da sua palavra, debaixo da sua vontade, debaixo do seu poder. Isaías 65:17 diz: pois como os novos céus e a nova terra que hei de fazer durarão diante de mim, diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. Isaías 66:22: assim como os novos céus e nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e do seu nome. Olha, isso, Antigo Testamento, portanto, antes da igreja, mas para o grupo chamado dos judeus, diferente. Então, quando analisamos a história, Antigo e Novo Testamento, escatologia, as coisas futuras, devemos sempre ter em mente aquelas perguntinhas básicas de quando você estuda teologia ou a matéria chamada hermenêutica. Aquelas palavrinhas: para quem? Com quem? Quem está falando? Para quem está sendo dito? Como será isso? Aquelas perguntinhas básicas. Então, quando você olhar os textos, faça essa perguntinha: para quem é isso? Como será? Quando será? E você vai buscando essas declarações aí importantes. Sobre o inferno também, a eternidade. Veja bem, uma vez eu dei um estudo sobre o inferno. Eu dei um estudo bíblico completinho sobre o inferno. Na época eu até pensei que os irmãos iam ficar com medo, né? Mas na verdade ninguém ficou com medo. Espero que vocês sintam gozo quando nós falarmos sobre o céu, porque falar sobre o céu é muito mais glorioso. Pois bem, estamos dentro desse item aqui que nós chamamos de teorias relativas ao estado futuro. Agora, além da teoria que falamos, agora a realidade sobre o céu. O inferno é uma realidade, assim como o céu é uma realidade. Dois estados futuros. A Bíblia emprega o céu de vários modos, das mais diferentes formas, e inúmeras referências bíblicas. O reino do céu também é ligado ao Evangelho de Mateus, que é chamado Evangelho do Reino. O Senhor Jesus, em várias passagens, vai estar dizendo: o reino do céu é semelhante ao grão de trigo, o reino do céu é semelhante ao homem que saiu a semear, o reino do céu é semelhante às 10 virgens. E ele vai comparando o reino do céu de várias formas, de diferentes maneiras e com significados semelhantes. Então, ali abundantemente vocês vão ver, nas bem-aventuranças, vocês vão ver também estar falando sobre o reino dos céus. Então, o céu é empregado de várias maneiras e de várias formas. É peculiar ali no Evangelho de Mateus, referindo-se ao quê? Ao governo de Deus nessa terra, ao domínio de Deus, ao poderio senhorio de Deus. Se refere também especificamente ao reino de Cristo, ao reino messiânico. Temos que ter em mente o seguinte, meus irmãos: desde a primeira promessa de redenção de Gênesis, o foco sempre é Cristo. Cristo vai ser sempre o tema central. Cristo será sempre o centro da história. Ora, no seu ministério, na sua vida aqui na terra, na sua ressurreição e no arrebatamento da igreja, não cessa a centralização de Cristo. Ele ainda vai reinar aqui nesta terra e todos verão: olha, é aquele Cristo, a história não acabou, ele está voltando aí, ele está voltando, ele mesmo com o arrebatamento glorioso, não, apenas o que muda de cenário, a igreja passa a estar com Cristo, né? Já pensou a igreja do lado de Cristo toda? Não vai ter orgulho, porque você não vai ter lembrança, tá? O orgulho aqui é uma expressão totalmente nossa aqui para entendermos. A igreja ao lado de Cristo, hein? A igreja ao lado de Cristo, ele reinando, Senhor, autoridade na terra. Os judeus verão aqueles que eles transpassaram. Continua a história. Jesus reinando, Satanás é amarrado por 1000 anos, depois as nações pelejarão, Cristo vai vencer.
Senhor Jesus. Hoje não adianta você pensar que está pisando em Satanás, não. Isso está reservado para o Senhor Jesus. Lá na frente, Ele esmagará. E por fim, Ele entregará tudo ao Pai. Mas olha, a história está aí, a Bíblia está falando todas estas coisas. Será restabelecido na terra o seu reino para todo sempre. As definições agora de céu. Nós temos basicamente 3 céus distintos na Bíblia que nós vamos identificar. O primeiro é esta atmosfera, onde as aves voam, onde os aviões limitadamente voam. Quando você olha e vê o firmamento, você vê aquele azul, o céu, né? Eu estou pertinho do céu. Não, essa é a atmosfera que Deus preparou lá em Gênesis. Haja o firmamento e houve o firmamento. Esse é o primeiro céu. Jesus faz uma referência a esse primeiro céu. Quando desejam seguir a Jesus, mestre, eu te seguirei aonde quer que tu fores. Jesus diz, olha, as raposas têm os seus covis e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem de reclinar a sua cabeça, se referindo ao primeiro céu. Primeiro céu. Também o Senhor Jesus, em Mateus 13:33, ele fala sobre a menor de todas as sementes, a semente do grão de mostarda. Quando ela cresce, ela se transforma numa árvore, de modo que vem as aves do céu, este céu que nós estamos vendo, e fazem os seus ninhos. Em Mateus 24:30, uma referência poderosa sobre este céu, esse primeiro céu, o firmamento, o Senhor Jesus falando, então aparecerá no céu, aleluia, um sinal do Filho do Homem, todas as nações se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. Que céu é esse? Esse nosso aqui, certo? Esse nosso aqui, porque todos nós o veremos. Este então é o primeiro céu aí bem conhecido de vocês, tá bom? Todo mundo conhece esse. O segundo céu, podemos entender que é o espaço estelar, que é acima da atmosfera. Aí só com foguete, né? Agora estão desenvolvendo aí uma aeronave que faz viagem agora no espaço, tá certo? Acho que alguns milhões de dólares dá para você conhecer o segundo céu, fazer viagem. Eles estão gastando uma média 500 milhões por aí, já dá para conhecer, né? Tem uns que já estão indo à Lua fazendo essas viagens. Só que, infelizmente, você gasta tudo isso e só passa o primeiro céu, e quem já andou de avião já está familiarizado, né, com o primeiro céu. O segundo céu, com essa pequena fortuna, você pode conhecer aí normalmente. Depois você fala para nós como foi. E Jesus, ele fala isso lá em Apocalipse, sendo revelado a João, em Apocalipse 3:3, diz, as estrelas do céu caíram na terra como figos verdes que caem da figueira. Lá na grande tribulação, essas estrelas do céu, que céu é esse? É o segundo céu, onde você ficou com vontade de ir para alguns milhões. Pela criação do homem, Deus tem povoado a terra, que é esse primeiro céu aqui. Mas a habitação dos astros, estrelas e os planetas no segundo céu. Olha que coisa gloriosa. Jesus, quando fez-se humilde igual aos homens, ele desceu da sua glória lá do céu, passou pelo segundo céu, e um pouco menor do que os anjos fizesses. Por quê? A habitação dos anjos nos lugares celestiais, Cristo ainda se fez um pouco menor, vindo aqui à terra, chegando aqui no primeiro céu. Tá certo? Agora, meus irmãos, com aqueles milhões de dólares, você não pode pagar uma viagem até o terceiro céu. Você pode ir até o primeiro e até o segundo, mas no terceiro céu, esse aí só entra lavado e remido. E o processo que te levará lá, qual é?
coisa, é muita pressão, é muita emoção. Então você terá um corpo glorioso, glorificado, incorruptível, para habitar para sempre com Deus. Olha, no segundo céu você pode comprar uma roupa de astronauta, tá? E tentar flutuar, mas no terceiro céu nem astronauta vai entrar lá, é só lavado mesmo. Terceiro céu é a esfera celestial. Vocês lembram de João capítulo 14, versículo 2 que nós citamos? Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou te levar para lá, hein? Jesus falando, aonde é essas moradas? Terceiro céu é onde Deus habita, aonde Jesus está, aonde o Espírito está, aonde o Senhor é adorado para todo sempre, de dia e de noite. Aí está o terceiro céu. Você se interessou pelo terceiro céu, meu irmão? Olha, não precisa pagar nada para entrar, é de graça, é uma realidade. É esse céu que nós estamos falando aqui, não é um estado mental, é uma realidade para os salvos em Cristo. Aleluia! O lugar do terceiro céu nunca foi revelado assim, com aqueles detalhes todos. É isso que nós temos que entender. Mas nós temos consciência disso. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. 2 Coríntios 5, 8 diz: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar no Senhor, porque neste corpo será impossível. Ausente do corpo, um corpo glorioso é a referência de Paulo aqui. Olha o que Paulo diz em Filipenses 1, 23. Ele diz o seguinte: olha, irmãos, eu estou pressionado de todos os lados. Por que ele diz isso? Olha, eu desejo partir e estar com Cristo. E ele diz, olha, é muito melhor o terceiro céu do que só ficar olhando o primeiro céu aqui. Ele assume a morada naquela esfera. Qual a esfera? O terceiro céu, lá onde está Deus e onde nós almejamos ir também. Assim, todos os crentes serão levados para aquele lugar de glória. Qual o processo que te levará lá? Arrebatamento. Como? Cristo volta, os vivos transformados, mortos, ressuscitados e todos juntos com o Senhor, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4 e aqueles versos que nós lemos. Bom, amados, se nós ouvirmos falar sobre o céu que é bom, quais mais evidências que nós teremos? Como eu disse, não temos em detalhes. Quem pode nos falar acerca do céu? Necessariamente